Vamos então dar início, né, à nossa atividade. Nós estamos ingressando aqui na parte da neuroanatomia, né? O objetivo de hoje é nós falarmos sobre anatomia do trigêmeo aplicada às anestesias locais em odontologia. Algumas pessoas ainda chegando, eu estou admitindo eles aqui quando eles estão entrando. Bom, mas de uma maneira geral, essa figura que vocês estão vendo aqui na minha tela é uma figura clássica, né, em todos os livros de anatomia. Quando se fala sobre nervo trigêmeo, todos eles colocam essa figura clássica, onde nós temos o gânglio de Gasser, aqui, que é o maior gânglio do nosso corpo, o maior gânglio sensitivo do nosso corpo. E nós temos aqui os seus três ramos, por isso que esse nervo é chamado de trigêmeo, né? Nós temos aqui o oftálmico, também chamado de V1, o maxilar, que é o V2, e o mandibular, que é o V3, ok? Então, daí vem a denominação trigêmeos, né? Então, todos os neurônios que estão localizados aqui, nesse gânglio de Gasser, esse gânglio está localizado na fossa média do crânio, todos esses neurônios, eles são neurônios pseudo-unipolares, que tem aquela característica, né, que vocês devem ter visto aí na citologia, talvez na histologia também, onde nós temos um neurônio que possui um corpo único, de onde sai um único prolongamento, e esse prolongamento, ele logo se divide, né, se bifurca em um prolongamento curto, né, que vai fazer conexão com o tronco encefálico aqui, e um prolongamento longo. Esse prolongamento longo, também chamado de prolongamento periférico, digamos assim, ele vai até o receptor mais distante, né? Digamos assim, que seja um dente. Nós estamos falando em anatomia aplicada à anestesia local em odontologia, então digamos que chegue aqui até o dente incisivo central superior esquerdo, né? Então, basicamente, temos dois prolongamentos, que são basicamente axônios. Então, quando nós falamos em nervo oftálmico, nervo mandibular, nervo maxilar, nós estamos falando numa categoria em que são corpos de neurônios, desculpe, são prolongamentos de neurônios agrupados fora do sistema nervoso central. Então, prolongamentos de neurônios agrupados fora do sistema nervoso central, nós chamamos de nervos. Corpos de neurônios agrupados fora do sistema nervoso central, nós chamamos de gânglios. Diferentemente, né, dessas mesmas estruturas, só que dentro do sistema nervoso central, os prolongamentos de neurônios dentro do sistema nervoso central nós chamamos de tracto, nós chamamos de fascículo ou lemnisco. E corpos de neurônios dentro do sistema nervoso central nós chamamos de núcleos, né? E o nervo trigêmeo, ele é um nervo misto, porque ele possui um componente motor e ele possui um componente sensitivo, ok? Ele é sensitivo e motor, então ele é misto. Nós dizemos que ele é misto. A maior parte dele é sensitiva e a menor parte, a menor raiz, é efetivamente motora. E esse nervo, ele possui 4 núcleos no sistema nervoso central. Ele possui o núcleo sensitivo principal, o núcleo mesencefálico e o núcleo do trato espinhal, que são 3 núcleos que são sensitivos, e ele possui um núcleo motor. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco dessas estruturas. É bem interessante conhecermos um pouco dessas estruturas para entendermos a sua aplicação na odontologia, tá joia? Bom, então esse corte aqui, um corte aqui sagital, em nível do tronco encefálico, ele está representado de forma que as estruturas que estão em azul são núcleos sensitivos e as estruturas que estão em vermelho são núcleos motores, ok? Professor, tem algumas alunas tentando entrar na sala, esperando a autorização do senhor. Tá. Quem está aparecendo aqui, acho que já deve estar conectando. Certo, era Mas quem... Alice e Carol, eu acho. Alice e Carolina, é isso. Já entraram, já. Pronto, ótimo, Já obrigada. entraram. Tá entrando aí.
Então, corpos de neurônios dentro do sistema nervoso central, nós denominamos de núcleos. Corpos de neurônios fora do sistema nervoso central, nós chamamos de gânglios. Mas, digamos assim, que funcionalmente são muito semelhantes. A diferença é só localização. Prolongamentos de neurônios dentro do sistema nervoso central, nós chamamos de tracto, fascículo ou lemnisco. Prolongamentos de neurônios agrupados fora do sistema nervoso central, nós chamamos de nervos. Então, nós vamos estudar o quinto par de nervos cranianos, que é o nervo trigêmeo. Então, vamos ver aqui quais são os 3 núcleos sensitivos do nervo trigêmeo. Eu falei para vocês que esse autor aqui, ele coloca os núcleos sensitivos em azul e os núcleos motores em vermelho. Então, esse núcleo aqui do nervo trigêmeo, que está localizado aqui no mesencéfalo, né? Aqui está o aqueduto mesencefálico, né? O aqueduto de Sylvius. Então, aqui, essa estruturinha azul aqui, ó, é um núcleo sensitivo do nervo trigêmeo que está localizado no mesencéfalo. Então, nada mais justo chamarmos de núcleo mesencefálico. Esse aqui, que está localizado na ponte, é o núcleo pontino. E por ser o mais volumoso dos 3 núcleos sensitivos, ele também é chamado de núcleo sensitivo principal. Esse aqui, ó, núcleo sensitivo principal. E este núcleo, aqui que desce do núcleo sensitivo principal, desce, passa pelo bulbo e se continua com os primeiros segmentos da coluna dorsal sensitiva da medula espinhal, nós chamamos de núcleo do trato espinhal. Núcleo do trato espinhal, ou seja, 3 núcleos sensitivos. Mesencefálico, sensitivo principal e aqui o núcleo do trato espinhal. O núcleo do trato espinhal. E aqui nós temos, medialmente, é o núcleo sensitivo principal na ponte, um núcleo que está representado em vermelho. Então, ele não é um núcleo sensitivo, ele é um núcleo motor. E essa raiz motora vai sair pela ponte, se unir à divisão mandibular do nervo trigêmeo para formar o nervo mandibular. Então, apenas o nervo mandibular é que é motor. Na verdade, ele é misto, né? Ele tem uma porção aqui que está em azul, uma porção que está em vermelha, que é sensitiva, mas os nervos oftálmico e maxilar são apenas sensitivos, ok? Vamos lá adiante. Eu falei para vocês que os neurônios que estão localizados, agrupados fora do sistema nervoso central, são o que nós chamamos de gânglios. E que esses são oriundos de neurônios pseudo-unipolares. Então, mais uma vez, olha aqui, ó, o neurônio pseudo-unipolar. Ele tem um corpo, de onde sai um prolongamento único, que se bifurca. Se bifurca formando um prolongamento chamado de prolongamento periférico, que vai até o órgão que ele inerva sensitivamente. Esse é um prolongamento longo, porque o gânglio está próximo ao sistema nervoso central. E ele possui aqui um prolongamento central, que é mais curto, que vai penetrar aqui na ponte. Esse prolongamento vai fazer uma sinapse com o neurônio que está localizado ou no núcleo mesencefálico, ou no núcleo sensitivo principal, ou no núcleo do trato espinhal. Alguns deles podem se bifurcar e fazer sinapse simultaneamente com o núcleo sensitivo principal e o núcleo do trato espinhal. Então vamos lá. Quando nós falamos em sensibilidade, nós temos 2 tipos de sensibilidade. Nós temos a sensibilidade esteroceptiva e a sensibilidade proprioceptiva. O que vem ser uma sensibilidade esteroceptiva? Esteroceptiva é temperatura, no caso calor, dor,
tato epicrítico e tato protopático. Então, temperatura, ou seja, calor, a dor e dois tipos de tato. O tato protopático, que é chamado de pressão, e o tato epicrítico, discriminativo, né, que é o tato refinado. Então, se eu pegar, né, aqui, digamos, esse dispositivo aqui e colocar ele encostado no meu rosto, mesmo que eu esteja, digamos assim, com os olhos fechados, eu vou sentir algo que eu chamo de tato protopático, tato grosseiro, ok? Não é um tato discriminativo. Se eu pegar, digamos, essa estrutura aqui, que é uma chave, né? Não vou colocar na minha boca, mas digamos que eu colocasse essa chave na minha boca, a ponta da chave na minha boca, passasse a língua, sentindo as ranhuras, as reentrâncias, as saliências, eu teria aí um tato epicrítico ou discriminativo, certo? O tato protopático, vamos chamar de pressão, e o tato epicrítico, vamos chamar de discriminativo. Então, tudo isso junto com temperatura e dor é sensibilidade esteroceptiva. E isso aí, os três ramos do trigêmeo, eles capturam isso aí. Tem um outro tipo de sensibilidade que não é esteroceptiva, que é proprioceptiva, que está diretamente relacionado a algo que nós chamamos de propriocepção. Então vamos entender isso aí, pessoal. Imaginemos que mesmo que eu esteja com os meus olhos fechados, se eu realizar a abdução das minhas articulações escapulohumerais, mesmo com os olhos fechados, eu sei que elas estão abduzidas. Se eu realizar a adução, eu sei que elas estão aduzidas. Isso mesmo com os olhos fechados. Por quê? Porque existem receptores, chamados de proprioceptores, que estão localizados nos fusos neuromusculares aqui, da minha articulação do ombro, certo? Na cápsula da articulação escapulohumeral. E isso me informa a todo momento a posição espacial da minha articulação. A mesma coisa acontece, por exemplo, aqui na articulação temporomandibular. Eu não preciso estar com os olhos abertos, nem me olhando no espelho, para saber se a minha mandíbula está abaixada ou elevada. Professor, Raíssa pediu para o senhor repetir a parte do tato epicrítico, por favor. Tato epicrítico. Tato epicrítico é um tato refinado, é um tato fino, é um tato que permite você distinguir a estrutura. Então, eu tenho aqui um telefone, tá? Esse telefone aqui. Com os olhos fechados, eu pego, sinto aqui as teclas, mesmo com os olhos fechados, eu digo, isso aqui é um telefone. Tá certo? Isso aqui é um telefone. Então, isso aqui foi um tato epicrítico. Se eu pegar esse mesmo telefone e encostar no meu rosto, com os olhos fechados, eu não sei se isso é um telefone. Eu sei que é uma estrutura tal, posso sentir até a temperatura, posso sentir algumas coisas, mas isso é um tato grosseiro, isso é pressão, tá bom? Aí fica separado uma coisa da outra. Então vamos lá. Aonde eu estava? Boa pergunta. Bom, acho que eu estava falando aqui, não é? Admitir mais duas pessoas aqui. Então, que nós temos o tato, nós temos a propriocepção. Propriocepção é diferente de esterocepção. Ou seja, existem receptores, chamados de proprioceptores, localizados na cápsula da minha articulação temporomandibular, localizados nos fusos neuromusculares dos meus músculos, que me informam a cada fração de segundo a posição da minha mandíbula no espaço. Então eu sei se minha mandíbula está abaixada, eu sei se a minha mandíbula está elevada. Existem receptores neuromusculares, né? Existem proprioceptores localizados no ligamento periodontal dos meus dentes. Ou seja,
Se eu for morder um alimento, então digamos que o alimento seja macio, né? Você vai morder, mastigar arroz, por exemplo. Você percebe que aquela é uma estrutura macia. Se tiver uma pedrinha de feijão dentro do feijão, uma pedrinha dentro do feijão, melhor falando, você morde e você percebe que tem alguma coisa muito dura ali naquele local. Ou seja, nós percebemos a diferença da maciez do bolo alimentar. Se é um alimento mais duro, se é um alimento mais macio. E isto também são proprioceptores que estão localizados na membrana, no ligamento periodontal dos dentes. Tá joia? Então, recapitulando, nós temos a sensibilidade esteroceptiva da cabeça, nós temos a sensibilidade proprioceptiva. Qual é a esteroceptiva? Temperatura e dor que vai chegar no núcleo do trato espinhal do trigêmeo. Certo? Nós temos o tato epicrítico, que ele vai chegar no núcleo sensitivo principal. Nós temos o tato protopático ou grosseiro, que são fibras que se bifurcam e chegam, fazem sinapse simultaneamente com os neurônios que estão no núcleo sensitivo principal e os que estão no núcleo do trato espinhal. E nós temos a sensibilidade proprioceptiva, que vai chegar diretamente nos corpos dos neurônios que estão localizados no núcleo mesencefálico. Então, de forma bem resumida, é isso aí como as coisas chegam naquele local, certo? Ali no neurônio 2, que é o neurônio dessa via que está localizado no tronco encefálico. Bom, então vamos agora um pouco mais adiante. Então vejam, eu tenho aqui, digamos que nós falamos no início da aula, falamos sobre uma coisa denominada de sensibilidade dolorosa oriunda do incisivo central superior, acho que foi esquerdo, o meu exemplo no início da aula. Então, quando você toca naquele dente, né, e que dói naquele dente, incisivo central superior esquerdo, aquele impulso nervoso, ele percorre o prolongamento periférico longo do nervo maxilar, do neurônio que está localizado no gânglio de Gasser. Depois ele percorre o prolongamento central curto desse mesmo neurônio. Veja que é um neurônio só. É um corpo de neurônio só. Não tem sinapse aqui não, pessoal. É um prolongamento periférico que chega até o dente e um prolongamento central que vai fazer sinapse com o neurônio 2. Porque se a sensibilidade é térmica ou dolorosa, nós falamos que ela termina aqui, ó, no núcleo do trato espinhal. Então vai haver uma sinapse. A primeira sinapse vai acontecer aqui, ó. A primeira sinapse acontece aqui. Então esse aqui é o neurônio 1, esse aqui é o neurônio 2. Bom, do neurônio 2, esse impulso nervoso, ele ascende, porque até aqui ele não é consciente. Eu não percebi a dor ainda, certo? Tocou lá no dente, mas eu não percebi a dor ainda. Então o que é que acontece? Esse impulso, ele ascende basicamente através de duas vias. O lemnisco, essas duas vias são relacionadas ao conjunto de fibras nervosas, prolongamentos de neurônios agrupados dentro do sistema nervoso central, eu não posso chamar de nervo. Se fosse fora do sistema nervoso central, eu chamaria de nervo. Aqui dentro eu tenho que chamar de tracto, de fascículo ou de lemnisco. Aqui é um tracto, certo? Então, desculpe, aqui embaixo é chamado de lemnisco, tracto é aqui mais em cima. Então aqui nós temos um lemnisco trigeminal. Esse lemnisco trigeminal, ele tem uma parte anterior, ventral, e uma parte posterior, chamada de dorsal. A parte ventral, praticamente, ela é pouca, ela é homolateral, ela vai ascender do mesmo lado, mas a parte mais importante é essa parte que cruza, né, esse lemnisco trigeminal dorsal, que cruza o plano sagital mediano e se dirige para o tálamo,
para um núcleo talâmico chamado de núcleo talâmico ventral posterolateral. Núcleo talâmico ventral posterolateral. E aí ele daqui faz uma outra sinapse, e aqui eu tenho o neurônio 3, e esse neurônio 3 leva o impulso nervoso até o córtex cerebral, certo? Na parte mais baixa do córtex cerebral, representada pela área da cabeça, que são respectivamente a área 3, a área 2 e a área 1 de Brodmann. Então, o que é que acontece, pessoal? O estímulo só se torna consciente quando chega aqui no córtex cerebral, do lado oposto. Quando chega no córtex cerebral, do lado oposto. Então, vamos lá. Tocou no incisivo central superior esquerdo. Esse estímulo só se torna consciente quando ele chega no córtex cerebral do lado direito, do lado oposto, né? Então, o impulso veio pelo nervo maxilar, já que foi um dente superior, prolongamento periférico dessa fibra, aqui prolongamento central, vai fazer uma sinapse com o neurônio 2 da via que está aqui, no núcleo do trato espinhal, daqui através do lemenisco trigeminal, vai para o núcleo talâmico ventral posteromedial, e daqui saem, através de radiações talâmicas, passando pela coroa radiada, né? Um tracto, esse tracto aqui é chamado de tracto tálamo cortical, que termina aqui no córtex cerebral. Termina no córtex, é o momento onde isso torna, né, onde isso é consciente. Então, poxa, por que saber disso, né? Qual a importância de se saber disso? Basicamente, a importância está relacionada ao fato de que, aonde eu tenho sinapses, eu posso ter a interferência dos centros superiores, que podem modular esse estímulo para cima ou para baixo. Então, digamos aqui no núcleo talâmico ventral posteromedial, eu tenho o sistema límbico, que é o centro das emoções. Então, o que é que isso quer dizer? Que a depender do estado emocional de um paciente, ele pode sentir menos ou mais dor. Então, digamos, se a pessoa está tensa, ansiosa, nervosa, tem medo do dentista, enfim, tudo isso aqui, um estímulo que deveria ser interpretado como tato, como pressão, pode ser modulado e chegar aqui como dor, certo? Aí você anestesia o paciente, você impede a propagação do impulso nervoso relacionado à dor, mas não à propriocepção. Então, se você pega lá, vai fazer uma manobra, vai extrair aquele dente, enfim, pega com fórceps ali, quando faz um pouquinho de pressão, o paciente pode, de repente, é, ter esse estímulo modulado aqui, o limiar de percepção à dor para baixo, e chegar no córtex cerebral do outro lado como dor, tá certo? Então, por isso que isso é muito importante, não só tecnicamente saber aonde anestesiar, mas existem fatores que, que, é, que são tão ou até mais importantes do que o fato de você, como eu poderia dizer, de você aplicar uma boa técnica anestésica, tá joia? Que é o fato do teu paciente confiar em você, é o fato do ambiente ser um ambiente agradável, o tipo de música que está tocando no ambiente, uma música agradável, mais baixinha, as cores da parede, né? As paredes do seu consultório. De repente, se tem um quadro bonito sei lá, com uma vista de uma floresta, um papel de parede bem grande, mostrando uma floresta, algo que seja reconfortante, né? Mas imagina se a pessoa chega atrasada, ansiosa, tem medo, chega na tua recepção, tem uma televisão passando canais de notícia, né? Que sempre são notícias ruins, né? Que geralmente 99% das notícias
que dão audiência, são notícias ruins, né? Então passando tragédias e a pessoa ali esperando a hora dela ser atendida, né? E fica vendo tragédias e aí na tua recepção de repente tem revistas também que são revistas de notícias que mostram notícias trágicas, tipo, sei lá, o aquecimento global, o mundo vai se acabar, os animais estão morrendo, o avião caiu, morreu todo mundo, enfim, né? Isso a pessoa vai ficando mais tensa, mais ansiosa, e quando ela chega para você, né? Aí ela vai chegar com um nível de estresse, de tensão e ansiedade muito elevado. Então, mesmo que você tenha uma boa técnica anestésica, você tem que fazer com que os estímulos joguem em seu favor. Então, esse é um caminho anatômico que a gente sabe, né? Que ele existe. Então, é muito importante que o paciente, digamos assim, quando chegar na sua clínica, que ele vai entrando no clima, né? Uma luz mais amarela, um pouco de nada de luz muito forte na sala de recepção, uma música clássica baixinha ou instrumental, a TV ligada passando, sei lá, programas de viagem, né? Coisas fantásticas, coisas bonitas, paisagens bonitas, enfim, esses programas que tem nas TVs também, né? Bem bacanas de viagens, coisas assim. Enfim, tudo isso altera muito o que vai acontecer lá dentro da sua sala de atendimento, tá certo? Isso altera muito o que vai acontecer lá. Algumas coisas aqui eu vou passar um pouco mais rápido, porque a aula tem alguns objetivos bem específicos. Então, tanto a raiz sensitiva do nervo trigêmeo como a raiz motoras, elas emergem aqui, né, na ponte, né, entre a ponte e o braço da ponte aqui, nessa região anterolateral da ponte, onde a raiz sensitiva ela tem um diâmetro bem maior que a motora, né? A raiz sensitiva está passando, sai lateralmente e a motora medialmente. E essas duas estruturas, elas vão ser responsáveis por quase toda a sensibilidade da cabeça, né? Então, a divisão do oftálmico vai pegar essa região do dorso nasal, conjuntiva do olho, córnea, pálpebra superior, couro cabeludo da fronte até próximo à sutura lambidoide. O nervo maxilar vai pegar o terço médio da face, pálpebra inferior, asa do nariz, essa região anterior aqui da fossa temporal. O mandibular vai pegar o lábio inferior, né? A região do corpo mandibular, fora aqui essa região do ângulo mandibular. Vai pela pele aqui, região anterior do pavilhão da orelha, fossa temporal, né? Então, a raiz sensitiva do trigêmeo faz isso aí. Então, inerva órbitas, bulbo do olho, fossas nasais, seios paranasais, a, a dura mater, né? O sistema nervoso central, quem não sabe, ele inerva o corpo inteiro, mas ele não se auto-inerva, né? Então, o córtex cerebral não tem inervação sensitiva, então, nem motora. Mas a única estrutura que é inervada no interior do crânio é a dura mater. E quem inerva a dura mater craniana é o trigêmeo. Ou seja, quando uma pessoa diz assim, eu estou com dor de cabeça, né? Poucas coisas doem na cabeça, né? Dói na cabeça a dura mater, dói na cabeça alguns vasos sanguíneos, e dói na cabeça também essa questão de músculos. Então, são as estruturas que mais doem na cabeça são músculos, tá certo? Então, os músculos, quando uma pessoa diz eu tenho uma dor de cabeça, a probabilidade de ser muscular é bem alta, tá bom? Aqui nós temos outras estruturas que é o objetivo da nossa aula, que é o arco gengivo dental superior e inferior. Então, tudo isso é inervado pelo trigêmeo. A parte superior é inervado pelo maxilar e a parte inferior é inervada pelo mandibular. Aqui mostrando também que o nervo trigêmeo inerva a articulação temporomandibular. E a raiz motora, aquela que é mais fininha, sai medialmente a raiz sensitiva, ela vai inervar aqui os músculos, todos os músculos que foram oriundos do primeiro arco branquial do ponto de vista embriológico, né? Então, temporais, masséteres, pterigóides lateral, medial, ventre anterior digástrico, miloióide, tensor do véu palatino. Esses músculos são todos, mas esse não é o objetivo
A parte motora, não. Hoje nós vamos falar sobre a parte sensitiva, tá joia? Então, essa vista aqui da base do crânio, aonde foi feita uma secção aqui aqui o aqueduto dos Silvios, né? Então isso aqui é o mesencéfalo, isso aqui é o cerebelo, isso aqui é a fossa posterior do crânio. Processo clinoide posterior, processo clinoide anterior. Então, essa região aqui é chamada de ângulo ponto cerebelar, porque fica entre a ponte e o cerebelo. Então, vejam que saindo aqui eu tenho a raiz sensitiva, situada lateralmente do trigêmeo, e aqui a raiz motora do trigêmeo, situada medialmente a raiz sensitiva. Então, essa raiz sensitiva ela vai terminar onde? Termina no gânglio de Gassa. O que é essa raiz sensitiva? São todos aqueles prolongamentos centrais daqueles neurônios pseudonipolares que estão ali no gânglio de Gassa. Tá joia? Vou passar aqui um pouquinho. Isso aqui não. Então, aí aqui nós temos o gânglio de Gassa. Nós não vamos falar sobre oftálmico, vamos falar sobre esses dois ramos aqui. O nervo maxilar, que é exclusivamente sensitivo, e o nervo mandibular, que é misto. Por que que ele é misto? Porque a raiz motora, que estava situado lateralmente, medialmente a raiz sensitiva, em um determinado momento, na fossa média do crânio, ela passa por baixo da raiz sensitiva e passa a estar lateralmente a essa. E aí ela se une à parte sensitiva da raiz do nervo mandibular. E aí nós temos que o nervo mandibular é um nervo misto, porque ele é sensitivo e ele é motor. Enquanto que o nervo maxilar é exclusivamente sensitivo. O nervo maxilar é exclusivamente sensitivo. Então está aqui o gânglio de Gassa, está aqui também o gânglio de Gassa, aqui o oftálmico, aqui o maxilar e aqui o mandibular, ok? Aqui na fossa média do crânio, né, nós temos aí um corte coronal em nível do seio esfenoidal, aonde nós temos aqui a glândula hipófise, né? Temos aqui a glândula hipófise, o seio cavernoso, essa estrutura aqui está em azul. Aqui dentro do seio cavernoso eu tenho a artéria carótida interna, com seu plexo nervoso simpático e aqui o nervo abducente. E aqui eu tenho os ramos oftálmico e maxilar do trigêmeo. O mandibular estaria um pouco mais aqui abaixo, tá certo? Então, o nervo maxilar, ele vai inervar todas aquelas estruturas que eu já falei da raiz sensitiva do terço médio da face, né? Até aquela região da asa do nariz, lábio superior, né? Até a região da fossa temporal. E vai inervar também, de forma sensitiva, o arco gengivo-dental superior. Então, quando a gente fala em arco gengivo-dental, a gente está falando sobre o que, pessoal? Estamos falando sobre o dente, a inervação do dente, né, o seu periodonto de sustentação e proteção, né, o osso ali naquele local, o ligamento periodontal que fixa a raiz do osso no próprio processo alveolar, e a gengiva. A gengiva, nós temos duas gengivas em redor de um dente, né? Nós temos a gengiva vestibular e a gengiva palatina, né? A gengiva vestibular e a gengiva palatina, que os nomes já deixam muito claro quem é uma e quem é outra. Então vamos entender. Aí o nervo maxilar, ele sai aqui pelo canal redondo, né? Ele sai aqui pelo canal redondo e aí ele chega na fossa pitérico-palatina. Quando ele chega na fossa pitérico-palatina, ele emite vários ramos, né? Mas dois ramos são mais importantes aqui para o objetivo da nossa aula, que são o nervo infraorbital, que é praticamente uma continuação do nervo maxilar. Ele percorre aqui o sulco, a goteira, o canal infraorbital e vai sair aqui no forame infraorbital, ok? Mas veja que não sem antes, ele vem aqui dentro do canal infraorbital, vem em um determinado momento, antes de sair pelo forame infraorbital, ele penetra em pequenos foramezinhos aqui, ó, nesta região, que eles vão emitir os nervos alveolares anteriores superiores e alveolares médios superiores. Então, alveolar anterior superior e alveolar médio superior, que vai inervar o quê? Alveolar anterior superior, o osso e o periodonto de incisivos e caninos. Alveolar médio superior vai inervar o quê?
os dentes pré-molares. Além disso, inerva também parte da mucosa do seio maxilar. E vejam que antes do nervo maxilar emitir o infraorbital, ele emite esse outro ramo aqui, ó, que pode ser dividido de 1 a 3, chamados de nervos alveolares posteriores superiores. Vejam que esses nervos alveolares posteriores superiores penetram nos forames alveolares posteriores superiores, emitindo ramos pulpares, ósseos, periodontais e sinusais. Pulpares para a polpa dos dentes molares, periodontais para o periodonto, ósseos para o osso e sinusais para essa região aqui da parede posterior do seio maxilar. Então vejam que alveolar anterior superior, alveolar médio superior e alveolar posterior superior, né, em um determinado momento eles se encontram aqui nessa região acima dos ápices das raízes dos dentes, cerca de 2, 3 milímetros acima dos ápices, em vários canais que formam o que os autores chamam de plexo dental. Chamam que os autores chamam de plexo dental. Tudo bem, mas aí nós falamos da inervação do dente, do osso, do periodonto, até do seio maxilar. Mas nós não falamos ainda sobre a inervação da gengiva, nem da gengiva vestibular, nem da gengiva palatina. A gengiva vestibular, pessoal, da região dos molares, é inervado por esse ramo aqui, ó, que não penetra nos ossos, nos forames alveolares posteriores e superiores, e se dirige para a gengiva. Esse ramo aqui é chamado de ramo gengival, do ramo gengival do nervo alveolar posterior superior, ok? E Professor, Alice, desde aquela hora do começo, ela tá tentando entrar. Aquele Alice começo que eu pedi assim, Uchoa ó. Torres Moreno. É Alice Souza. Ah, tá. Vamos ver aqui. Desde aquela hora que ela tá tentando entrar. Então, ela não aparece aqui para mim como se estivesse na... Deixa eu ver aqui. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Agora acho que vai. Maria Alice da Silva Souza e Alana, tá bom? Isso, muito obrigada, Acho que professor. agora vai. Porque tava a barra de rolagem jogou elas lá para distante e não apareceu. Porque tem muita gente na sala. Então, esse nervo que sai aqui, o nervo infraorbital, certo? Olha aqui o nervo infraorbital saindo aqui, ó. Ele emite um ramo para a pálpebra inferior, um ramo para a asa do nariz e um ramo para a gengiva vestibular de incisivos caninos até premolares. Então, a gengiva vestibular dos dentes superiores são inervados pelo ramo gengival do alveolar posterior superior, mais ou menos aqui até próximo aos premolares, e pelos ramos gengivais do infraorbital. Ramos Você está gengivais do perguntando o que é infraorbital. que gera um abscesso. Oi? Está perguntando o que gera um abscesso, Raíssa Dias. Abscesso, na verdade, é uma infecção, né? Então, o que gera a infecção são bactérias aí, principalmente nessa região. Cárie, doença periodontal, essas coisas podem gerar infecção e pode formar um abscesso, tá bom? Mas não tem nada a ver com inervação, não. Tá joia? Vamos adiante. E nós temos aqui, pela vista interna, em nível de fossa nasal, o nervo maxilar aqui, ó, lá na fossa pitérico-palatina, olha ele aqui, ó, na fossa pitérico-palatina, ele emite um ramo, né? Na verdade, esse aqui é o ramo que ele emite, né? Ele emite esse ramo aqui, que passa sem fazer sinapse com esse gânglio aqui, que é o gânglio pitérico-palatino, que na verdade é um gânglio do facial, tá certo? Mas ele passa sem fazer sinapse e ele desce com o nome de nervo pitérico-palatino, pelo canal pitérico-palatino. Parte dele sai pelos forames palatinos menores ou acessórios e a outra parte pelo forame palatino maior. Essa parte que vem pelo forame palatino maior
ela vai emitindo ramos gengivais para inervar a gengiva palatina dos molares e pré-molares, aqui da região de molares e pré-molares. E um outro nervo, olha aqui, ó, vem ele aqui, ó. Ele vem aqui, aqui branquinho, ó, inervando a gengiva palatina de molares e pré-molares. E um outro nervo vem pelo septo nasal e termina aqui no canal incisivo. Esse nervo que penetra aqui no canal incisivo, ele vai emitir ramos gengivais, que é o nervo nasopalatino ou de Scarpa, ele vai emitindo ramos aqui para a gengiva palatina de incisivo central, incisivo lateral e canino. Incisivo central, incisivo lateral e canino. Com isso, nós meio que já vimos toda a inervação do arco gengivo dental superior. Toda a inervação do arco gengivo dental superior. Então vejam o seguinte: tudo que eu falei até agora, pessoal, na verdade, é a melhor forma de se entender. Mas veja que a compreensão deve ser feita de forma reversa. Por que de forma reversa? Porque se eu tenho um estímulo doloroso aqui, nesse dente aqui, que é o primeiro premolar superior, que é inervado pelo nervo alveolar médio superior, o impulso nervoso daqui vai para o nervo infraorbital, que vai para o nervo maxilar, certo? Vai para o nervo infraorbital, que vai para o nervo maxilar, que vai penetrar no crânio pelo forame grande e redondo, que vai terminar aqui no gânglio de Gasser, terminar a vírgula. Esse é um prolongamento periférico de um neurônio que está localizado no gânglio de Gasser. Daqui eu vou ter um prolongamento central. Esse prolongamento central vai passar aqui pela raiz sensitiva. O prolongamento central é bem curto comparado com o prolongamento periférico. Ele vai penetrar na ponte. Ele vai penetrar na ponte. Aqui na face ventrolateral da ponte, né, porque aquele ali era um primeiro premolar superior do lado direito. Ele vai fazer sinapse com o núcleo do trato espinhal, aqui é a primeira sinapse que vai haver. Ele vai ter uma decussação de todas as suas fibras pelo lemenisco medial do trigêmeo. Vai fazer sinapse com esses corpos de neurônio que estão localizados aqui no tálamo, no núcleo talâmico ventral posteromedial. E daqui, através do tracto tálamo-cortical, vai chegar no córtex cerebral do lado esquerdo, na área 3 ou na área 2 ou na área 1 de Brodmann, a área representativa da parte mais baixa, mais caudal do giro pós-central, na área que é representada pela inervação da cabeça. Então, o impulso nervoso ele vem da periferia para o centro, tá certo? O impulso nervoso ele vem da periferia para o centro. E agora nós vamos falar sobre a nossa anestesia local. Então, se a pessoa quer, né, anestesiar um dente, digamos que seja o incisivo lateral superior direito, a pessoa tem que colocar o líquido anestésico o mais próximo possível da raiz, do ápice da raiz desse dente. Então, no sulco aqui, né, o sulco lábio gengival, no gengivo labial superior, como queiram falar, a pessoa introduz, você tem uma ideia aqui quanto mede a raiz desse dente, né? Mais ou menos o ápice está aí, vai inserir poucos milímetros aqui dessa agulha, aqui nessa região, antes pode fazer o anestésico tópico ou não, e aqui infiltra aqui nesta região. Quando a pessoa faz isso,
vai pegar os ramos pulpares, ósseos e periodontais desse dente, além do ramo gengival aqui, a gengiva vestibular. A pessoa pode fazer o que aqui nesse dente? Qualquer procedimento que não tenha que remover o dente. Porque a única coisa que não está anestesiada aí é a gengiva palatina. A única coisa que não está anestesiada aí é a gengiva palatina. Para anestesiar a gengiva palatina, a pessoa tem que infiltrar o anestésico também na mucosa palatina. Né? A pessoa tem que infiltrar o anestésico também na mucosa palatina. Se é nessa região de incisivos centrais, laterais e caninos, aqui próximo ao forame incisivo, se é na região de premolares e molares, a pessoa pode fazer ou próximo ao dente, ou se quiser uma área anestesiada maior, ali próximo ao forame palatino maior. Próximo ao forame palatino maior, certo? E agora nós vamos falar sobre o nervo mandibular, também chamado de V3, né? Que possui ramos pulpares, ósseos e periodontais. Só não vai ter ramo sinusal, porque não tem seio maxilar nessa região. Então, o nervo mandibular, ele sai do crânio pelo forame oval, certo? E se divide em dois troncos. Um tronco anterior, que se continua terminando com o nome de nervo lingual, e um tronco posterior, que se continua dentro do canal da mandíbula com o nome de nervo alveolar inferior. Nome de nervo alveolar inferior. Aqui está ele. Esse ramo aqui, que se continua com o nervo lingual, ele vai inervar toda a gengiva lingual de todos os dentes inferiores. Então, toda a gengiva lingual, todos os dentes inferiores é inervado por esse ramo lingual aqui, ó. E os dentes são inervados aqui pelo nervo alveolar inferior, depois que ele penetra aqui nesse canal, chamado de canal da mandíbula, né? Ele penetra aqui, ó, e ele vai inervar os dentes aqui nessa região. Então aqui está uma dissecação mostrando mais ou menos aqui o nervo lingual e aqui o nervo alveolar inferior penetrando aqui no canal da mandíbula, penetrando aqui no canal da mandíbula. Só para mostrar para vocês aqui uma coisa, que parte do nervo mandibular, né, é motora. Então vai emitir ramos aqui para os músculos do palato mole, para o músculo pterigóide medial, para os músculos pterigóides laterais, aqui para o temporal, aqui para o masseter, né? E um desses ramos, que é misto, é o nervo chamado de têmporo bucal. A parte motora vai inervar as fibras anteriores do temporal e a parte sensitiva vai aqui com o nome de nervo bucal, inervando a gengiva vestibular de premolares e molares. Então veja que a gengiva lingual dos dentes inferiores foi toda inervada pelo ramo gengival do lingual e a gengiva vestibular, ela vem aqui e ela vai inervar a gengiva vestibular de premolares e molares inferiores. Enquanto que isso, o nervo alveolar inferior penetrou aqui no canal da mandíbula e vai emitindo ramos pulpares, ósseos e periodontais para a polpa dos dentes inferiores, até mais ou menos ali na região de segundo pré, primeiro premolar inferior, ramos para a polpa, ramos para o osso e ramos para o periodonto. Em um determinado momento, na região geralmente abaixo do segundo premolar inferior, ou entre o primeiro e segundo premolares inferiores, parte desse nervo sai pelo forame mentual, passa a ser chamado de nervo mentual, que vai inervar a pele do mento e o lábio inferior, e também a gengiva vestibular de incisivos e caninos inferiores. Incisivos e caninos inferiores. Então, aqui mostrando, ó, o nervo alveolar inferior penetra, vai emitindo ramos ósseos, pulpares e periodontais até o segundo premolar inferior. Depois, esse canal, né, da mandíbula se continua com o nome de canal incisivo
um diâmetro bem mais reduzido, emitindo ramos pulpares, ósseos e periodontais para incisivo central, lateral e caninos inferiores. Parte do nervo alveolar inferior sai pelo forame mentual e vai inervar a pele do mento, o lábio inferior e a gengiva vestibular de incisivos e caninos. Aqui mostrando no maior aumento. Olha aqui os ramos ósseos que vão para a mandíbula, os ramos pulpares que vão para a polpa dos dentes, os ramos periodontais que vão para o processo alveolar e ligamento periodontal, né? E aqui nós temos a saída do nervo, na porção mais terminal, digamos, do nervo alveolar inferior, que é o ramo mentual. O ramo mentual. Mostrando aqui que o canal da mandíbula se continua, possui um divertículo anterior, né, esse divertículo anterior, chamado de canal incisivo, que vai emitindo ramos pulpares, ósseos e periodontais para incisivo central, lateral e caninos inferiores. Certo? Aqui mostrando o canal incisivo, terminando aqui, ó, nessa região da polpa, do osso e do periodonto aqui nesta região. Sem ultrapassar a linha média, tá certo, pessoal? O que vem do lado direito termina na linha média, do lado esquerdo é o outro nervo do lado oposto. Aqui só para mostrar a inervação chegando aqui tanto no periodonto quanto chegando aqui no interior do canal radicular até chegar à polpa do dente. Então imagine, quando você vem com a sua broquinha aqui, ó, o esmalte é um tecido que não é vivo, mas quando você chega aqui na dentina, nós já vamos ter células, prolongamentos de odontoblastos aqui nessa região, e esse estímulo já pode desencadear um estímulo doloroso aqui, que vai se propagar até chegar no córtex cerebral, né? No giro pós-central. Aqui mostrando de uma outra forma. Aqui mostrando uma coisa. Diferentemente da maxila, que eu falei para vocês, que você coloca o seu agulha, né? A sua agulha, alguns milímetros ali próximo à raiz, o ápice da raiz do dente que você quer anestesiar, e você consegue anestesiar o dente. A questão é que a maxila é um osso bastante poroso e a mandíbula não é. Então, para você ter uma anestesia eficaz em uma mandíbula, principalmente se for uma mandíbula de uma pessoa adulta, você vai ter que pegar o nervo alveolar inferior antes dele entrar no forame da mandíbula. Antes de ele entrar no forame mandibular. A essa anestesia nós chamamos de anestesia condutiva. Algumas pessoas antigamente chamavam de anestesia troncular, mas é uma anestesia chamada de condutiva. Tá certo? Aqui. Professor, surgiu uma pergunta de Juliana. Ela perguntou: pode ser que só eu não saiba essa resposta, mas para anestesiar um local é preciso acertar o nervo ou só anestesia, a, ou só anestesia acontece nas proximidades dele? Tá, ok. Excelente pergunta, tá certo? Veja, se você acertar o nervo com a agulha, você causa um dano no nervo, entendeu? E tudo bem, esse nervo vai se regenerar, vai demorar um tempo, ele vai se regenerar. A intenção é colocar próximo, porque o líquido anestésico, ele se propaga ali naquela região, a não ser na mandíbula que eu estava acabando de falar, que para pegar o ramo pulpar, ósseo e periodontal, a mandíbula é um osso muito compacto, mas digamos que na maxila, esse sal anestésico, né, ele se propaga. Então, quando você quer anestesiar o dente, por exemplo, incisivo lateral superior, você acaba também anestesiando o central e o canino, entendeu? Porque o sal anestésico, ele se difunde por aquele tecido, né? Desde que esse tecido não esteja muito inflamado, causado por uma infecção, por exemplo. Porque o sal, esse sal anestésico, ele é um sal derivado de uma base fraca, então ele não
ele não reage muito bem em meio ácido. E quando você tem uma inflamação, uma infecção, o meio fica ácido. E aí esse sal anestésico, ele não vai se dissociar, não. Então, nesses casos, não adianta anestesiar ali perto, você tem que anestesiar à distância. Pegar o, anestesiar próximo ao nervo mais distante, não no local, né? Enfim, porque o sal é um sal derivado de uma base fraca e aí não vai perto, no meio inflamado, infeccionado, não funciona muito bem não, tá joia? Mas respondendo a pergunta de forma mais objetiva, a ideia é chegar perto do nervo, mas não transfixar o nervo, não perfurar o nervo, tá joia? Então aqui só mostrando, né, que para atingir aqui, ficar próximo ao nervo alveolar inferior, antes, tem que pegar ele antes de entrar no forame da mandíbula, porque depois que entra no forame da mandíbula, você bota um anestésico aqui, mas ele não consegue, a mandíbula tem poucos poros, então, diferente da maxila, então o anestésico não consegue penetrar no osso. Então a gente precisa entrar aqui, ó, chegar o anestésico para pegar o nervo aqui, ó, onde ele vai entrar aqui no forame da mandíbula. Nessa região ele não está sozinho não. Aqui está o nervo alveolar inferior, bem próximo dele está o nervo lingual, ó. Tá o nervo lingual. E aí você coloca a sua ponta da agulha aqui próximo, né? Para poder anestesiar. O sal aqui ele vai pegar ao mesmo tempo, o anestésico. Vai pegar o nervo alveolar inferior, vai pegar o nervo lingual. Então eu não sei qual a experiência aqui de cada um, mas se você já tomou uma anestesia dessa, uma picada só, você ficou com todos os dentes inferiores anestesiados, até o lábio inferior, e a metade da língua desse lado também, porque o nervo lingual está aqui pertinho, ó. O nervo lingual está aqui pertinho. Então, se você vai colocar a sua agulha aqui, você vai ali, né? E aí, se você tocar no nervo com a ponta da agulha, o paciente ele sente um choque, entendeu? Então você meio que entende que você está tocando no nervo. Aí é melhor você recuar alguns poucos milímetros, entendeu? Então você Esse recua. choque é uma dor forte, professor? É uma dor forte, é uma dor neuropática, né? Dá um Ave choque. Maria, Deus me livre. Mas não é um choque É, assim tão, né? homem, parei. Elissandra tem uma dúvida. Ela perguntou quais os fatores que podem levar a uma boa anestesia epitélio-mandibular. Os fatores basicamente são esses. É você ter um bom anestésico, porque não existe um anestésico só que resolve tudo. Depende do procedimento. Se é um procedimento, se é uma cirurgia, se é uma restauração simples, se é um canal. Então existem drogas anestésicas mais potentes e outras menos potentes. Algumas que duram mais tempo, outras que passam depois de 30 minutos já passaram, né? Cada um tem sua indicação. Você não vai fazer um procedimento bobo, deixar o paciente 12 horas anestesiado. Isso é bem ruim para o paciente, sabe? Mas se for uma cirurgia, uma coisa mais pesada, é legal o paciente passar 12 horas anestesiado, porque ele não vai sentir dor, entendeu? Enfim, é, a escolha do anestésico, a boa técnica para chegar próximo ao nervo, sem perfurar o nervo, certo? Isso é muito importante. Um outro fator é de você ter aqui uma situação aonde você não tem uma infecção aqui nessa região. Então, se a infecção está aqui no dente, digamos que ela não esteja aqui, então você vai pegar o nervo à distância, pegar o nervo à distância. Fora isso, os outros fatores que eu gostaria de lembrar são aqueles fatores relacionados à calma, à tranquilidade, a você não estar fazendo as coisas correndo, enfim, de você passar, na verdade, essa questão da segurança para o paciente. Então, quando o paciente conversa com você, você explica as coisas direitinho, você fala pausadamente, você tem, precisa também ter paciência, né? Ver que a pessoa que está ali do outro lado, né, da sua seringa, né? Porque você está perto do êmbolo, ele está perto da agulha, né? Então, para quem está perto da agulha, tudo é mais assustador, né? Então, enfim,
Passar calma, passar tranquilidade. Se o paciente for muito ansioso, tiver fobias, você tem que pré-medicar, você tem que fazer medicações sistêmicas às vezes, né? Para poder o paciente diminuir o grau de ansiedade dele. Algumas pessoas chegam até com a pressão mais alta, enfim. Tem uma série de situações que a gente precisa levar em consideração, tá joia? Espero ter respondido aí, se não totalmente, mas parcialmente a dúvida aí da nossa colega, tá joia? Acredito que sim, professor. Então, olha aqui que interessante. Aqui a pessoa está palpando, ó, o dedo está palpando a borda anterior do ramo da mandíbula. E aqui eu tenho um ligamento, ó. Esse ligamento aqui é o ligamento pitérigo mandibular. Veja que isso forma um triângulo, ó. Ó um triângulo aqui, ó. Meio que um triângulo. Então veja que na bissetriz do triângulo, a cerca de 10 milímetros acima da oclusal do molar aqui, ó, do último molar, na bissetriz do triângulo, a seringa está inclinada para o lado oposto. Veja, a agulha ela entrando aqui, ó, olha onde é que ela vai dar, ó, no forame da mandíbula. Vai dar aqui no forame da mandíbula. Então, ela chegando aqui no forame da mandíbula, você está bem perto do nervo, tá certo? Bem perto do nervo, mas só lembrando, não usar agulhas excessivamente longas, né? As agulhas odontológicas, elas já vêm mais ou menos, pessoal, de um comprimento, sabe? Que você não tente não perfurar o nervo aqui, tá joia? Mas se você introduzir ela totalmente até aqui, aí você chega lá sim. Tem que ter um pouco de cuidado com isso. Deixa eu passar aqui. Então, um pouco aí da resposta da colega aí que perguntou, né? Que é o controle da dor pós-operatória. Tem que se controlar, a gente já conversou sobre isso, a ansiedade. Se for o caso, fazer uma pré-medicação, né? Com drogas, com benzodiazepínicos, né? Relaxantes musculares. Isso você pode prescrever para o paciente muito ansioso. Você pode fazer uma prescrição para o paciente até na noite anterior, porque o paciente às vezes sabe, no outro dia eu vou fazer uma extração, vou fazer uma cirurgia, vou para o dentista fazer um canal, aí já dorme mal, entendeu? Esse é o tipo do paciente que tem que tomar a medicação na noite anterior para relaxar, dormir bem. Você marca esse paciente, não deixa ele o dia todo pensando nisso, não. Não marca o cara às 6 horas da noite, não. Esse é um cara para você marcar ele 8 horas da manhã, entendeu? Não dá tempo ele ficar tão ansioso com isso, entendeu? Selecionar o anestésico ideal, melhor técnica possível. Também fazer medicação pós-operatória compatível com cada procedimento, né? Então, essa questão do controle da ansiedade, a gente tem que conversar com o paciente. Os pacientes que têm muito medo, muita fobia, às vezes passaram por experiências traumáticas, né? Aqueles pacientes que, mesmo sentindo dor, o dentista disse, não, tá doendo não, tal. Segura ele para fazer quando criança, entendeu? O cara às vezes passou por um procedimento assim, bem traumático, né? Aí fica, para ele, a odontologia é uma coisa muito ruim, porque as experiências que ele teve antes foram bem ruins, né? A questão que eu falei da confiança, né? O uso de sedativos, que pode ser via oral, pode ser via nasal, através do óxido nitroso, né? Para controlar, pessoal, eu uso bastante, sabe? Corticoides para controlar o edema pós-operatório. Em alguns casos eu uso ansiolíticos também. Gosto muito do clonazepam, né? É uma coisa simples, a gente pede para o paciente, olha, sua cirurgia é amanhã 9 horas, chega 8, porque eu vou te dar uns medicamentos aqui, entendeu? Para você tomar antes. Então isso é legal. Só lembrar que se for prescrever algum ansiolítico, pessoal, tem que lembrar o paciente ir acompanhado, entendeu? Às vezes a pessoa vai sozinha e aí não dá para fazer ansiolítico, a pessoa às vezes vai dirigindo, né? E quando sai do consultório, o ansiolítico pode diminuir os reflexos, de repente a pessoa se envolver num acidente, alguma coisa parecida, né? Escolher o tipo de anestesia, né? Escolher o tipo de anestesia. As fotos aqui, 1930 quase. Já era colorido. Tudo bem. Hospital Regional do Agreste, aqui anestesia geral, quando indicada, né? Professor Marconi Maciel, professor lá da
ACES e professor do curso da anatomia também, lá do campus de Arco Verde, né? Acho que aqui o cara devia ter o quê? 20 anos de idade. Vamos embora, faz tempo. Então, o tipo de anestésico depende do tipo do procedimento. Um procedimento como esse aqui não vai ser anestesia local, né? Vai ser anestesia geral. Uma cirurgia ortognática, né? Fraturas, traumas, enfim. Que tipo de anestesia vai ser utilizada para implantes, para enxertos, cirurgia de dentes inclusos? Tem dentes inclusos que são mais simples, tem dentes inclusos que são bem complexos, né? O tipo de anestésico, né? Veja aqui, ó, esse anestésico aqui, a bupivacaína, ela pode dar até 12 horas de analgesia pós-cirúrgica, né? Isso é bem legal para um procedimento cirúrgico, né? Mas para um procedimento, digamos assim, para um procedimento de uma restauração, o cara ficar depois 12 horas anestesiado não é legal, né? Então, ou seja, o remédio ele é dado, pessoal, de acordo com a indicação. Uma outra coisa que pode ser feita é analgesia com oxigênio e óxido nitroso, né? Então isso aí pode ser feito também. É um tipo de ansiolítico que é feito por via nasal, com uma máscara nasal. E também devemos controlar a dor pós-operatória com medicamentos, né? Então também os medicamentos eles devem estar relacionados ao tipo de procedimento que você fez. Então, muitas vezes, um procedimento simples, você prescreve um analgésico simples, né? E às vezes, se necessário, o paciente tomar, prescreve, mas diz para o paciente que ele só toma se necessário. Mas um procedimento mais complexo, aí, pessoal, só se sente dor se você não estiver tomando o analgésico correto, né? Porque você pode prescrever até morfina, entendeu? Para o paciente, se for o caso dele ter muita dor. Também é importante no pós-operatório, questão de prescrever a dieta, o repouso relativo, a questão de fazer nos primeiros dias compressa de gelo, depois de 72 horas compressa de água morna. Enfim, basicamente são várias recomendações que a gente tem para dar, né, para passar aí para o nosso paciente. Dúvidas, pessoal? Não tem nenhuma dúvida aqui no chat, professor. Bom, então, basicamente é isso aí. Estamos falamos hoje, né, sobre trigêmeo, né? Essa questão de anatomia aplicada às anestesias locais em odontologia. Tá joia? Então, ok. Deixei aí a Amanda como host. Agora vou me ausentar e semana que vem, mesmo horário, vamos dar prosseguimento. Tá joia? Obrigada, professor. Bom Valeu dia. então, até mais. Tenha um bom dia, uma boa semana. Eu também.